Noite. Sejam todos muito bem-vindos a esta cerimônia do Prêmio Edson Machado 2025 do Centro Universitário IESB. Solicitamos, por gentileza, que desliguem seus telefones celulares ou os mantenham no modo silencioso. Informamos que essa cerimônia está sendo gravada e será postada no canal oficial do YouTube do IESB. É com imensa alegria e honra que iniciamos a segunda edição do Prêmio Edson Machado. Concluir o mestrado representa um passo significativo na vida daqueles que se dedicam constantemente aos estudos. São anos de empenho e foco direcionados à construção e aprofundamento do conhecimento. Para valorizar e reconhecer esse esforço, o Centro Universitário IESB instituiu o Prêmio Edson Machado. Nosso objetivo é premiar as melhores dissertações produzidas nos programas de mestrado em Direitos Sociais e Processos Reivindicatórios e em Gestão Estratégica de Organizações. Ao longo de sua vida, o professor Edson Machado prestou inúmeras contribuições no âmbito da educação brasileira. Por isso, a premiação leva adiante o legado deixado por este grande nome, conferindo uma grande honraria aos discentes premiados. Nesta edição, estamos premiando as melhores dissertações pelos colegiados dos cursos de mestrado em Direitos Sociais e Processos Reivindicatórios e em Gestão Estratégica de Organizações, ano 2023 e 2024. Para a abertura oficial dessa solenidade, ouviremos o pronunciamento do magnífico reitor do Centro Universitário IESB, professor Dr. Luiz Cláudio Costa. Boa noite. Primeiro as nossas estudantes, os nossos estudantes dos nossos 2 programas de mestrado, as nossas professoras, os professores e os coordenadores. O André, a professora Ani, infelizmente está com problema de família, né? É sério, está em Uberlândia, então ela pediu que transmitisse o abraço, o professor Rossini vai representá-la, né, Rossini? Tá aí. Esse é um momento muito especial para nós do IESB por diversas razões. A primeira delas porque várias dissertações de mestrado são defendidas por ano nos nossos programas. O André me disse que estão de 15 a 20 no nosso mestrado de gestão, da mesma coisa no mestrado de direito, e são teses boas. Eu tive a oportunidade de participar de algumas, até na banca. Realmente a gente tem muito orgulho dos nossos programas. E quando aí as nossas e os nossos homenageados hoje, premiados, quando são escolhidos, mostram que além de cumprirem aquilo que, com qualidade, aquilo que o programa demanda e a CAPES exige, vocês fizeram além, né? Na avaliação, porque a gente deixa, é a comissão coordenadora que avalia, que decide, e esse ano nós demos uma incumbência maior ainda, eles fizeram 2 anos, então tiveram que voltar atrás e recuperar tudo que foi feito em 23 e 24. Então esse é um momento muito especial, a gente quer parabenizar muito os nossos homenageados, né? Porque mostra essa relevância, algo para pôr no portfólio e para pôr no currículo. E quando nós criamos esse prêmio, um dos objetivos nossos era que ele estivesse muito conectado com a CAPES, porque tem o prêmio Melhor Tese CAPES, né? Então, essas teses são aquelas que são enviadas para a CAPES para concorrer para... Eu falo tese, o Edson me corrigiu que no meu tempo era tese, a dissertação, viu? Não sei quando mudou esse negócio. O Eda também deve lembrar, Eda, quando é que mudou esse negócio? Era tese, né? Concorre às melhores dissertações lá na CAPES. Esse é o primeiro motivo para nós esse evento ser extremamente importante. O segundo, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de conviver, conhecer e saber a história do professor Edson Machado. Eu conheci o professor Edson Machado quando eu era pró-reitor da Universidade Federal de Viçosa, um momento que o MEC não dialogava muito com reitor, nem pró-reitor, nem nada. E quem dialogava no MEC era o professor Edson Machado. Era um homem de diálogo, de conversa, de entendimento, ouvia. E teve essa característica pela sua vida inteira. E foi o presidente da CAPES mais longevo da história.
né? E ele transformou a pós-graduação brasileira. Transformou a pós-graduação brasileira, em todos os sentidos. O que nós vemos hoje de avanço nas áreas agrárias, ciência e tecnologia, ele criou na internacionalização, ele fez com que o Brasil... Você sabe que o Brasil é o 13º produtor de conhecimento novo no mundo, né? Isso é por causa da CAPES e CNPq, mas principalmente CAPES. Então, e o IESB tem essa história com o professor Edson Machado também, né? Porque a partir do momento de sua aposentadoria, depois de tantos anos na vida pública, ele se dedicou ao IESB juntamente com a professora Eda. Então, o IESB tem esse orgulho, né, de ter o professor Edson Machado como alguém também que ajudou em toda a criação da instituição. Então, essas duas razões de termos esse momento como muito significativo para nós. O filho dele, que carrega o nome dele, é nosso mantenedor, o Edson Machado Filho, né? E está aí conosco fazendo, e é um educador também, fazendo aquilo que o pai e a mãe sempre fizeram. Então, agradecer muito a vocês, vamos ter essa solenidade. Podem saber, vocês, estudantes, né, e parabenizar os orientadores, né, que também vão ser homenageados aqui. Temos muito orgulho e agradecemos pelo trabalho de vocês. E temos uma grande convicção que, graças a esse trabalho e outros indicadores que temos, os nossos cursos cada vez serão mais bem avaliados na CAPES, né? Estamos esperando agora uma avaliação em dezembro, né, André? E temos certeza que nós vamos mostrar aquilo que nós temos feito. Então, tenhamos todos um bom evento. Obrigado. Agradecemos a fala do professor Dr. Luiz Cláudio Costa, magnífico reitor do IESB, e convidamos neste momento para a coordenadora do mestrado de Direitos Sociais e Processos Reivindicatórios, professora doutora Ani Ávila Assunção, nesse ato representada pelo professor Dr. José Rossini Campos do Couto Correia, para fazer uso da palavra. Boa noite a todas e todos. A quem saúdo nas pessoas do mantenedor Edson Machado Filho e do magnífico reitor Luiz Cláudio Costa. Por delegação de competência resultante de uma situação de saúde na família, eu, neste momento, represento a professora doutora Ani Ávila Assunção, na certeza de que seria fulgurante este momento se ele estivesse aqui. Tentarei não empalidecê-lo, né? E o faço recordando que, em 1958, quando fundada a Universidade Federal da Paraíba, o seu primeiro reitor foi ninguém mais, ninguém menos do que José Américo de Almeida, líder civil da Revolução de 30 no Nordeste, ministro da Aviação no governo provisório, ministro do Tribunal de Contas da União, ministro no governo constitucional de Getúlio Vargas. E neste ato fundacional, o ministro José Américo, na condição de primeiro reitor, disse, na sua capacidade de síntese, uma coisa reveladora e inesquecível. Dê-lhe raízes, os que virão amanhã dar-lhe-ão asas. Nós estamos aqui, neste momento, numa situação distinta, porque nós vivenciamos uma instituição que tem raízes e tem asas. Não precisaremos de amanhã para que ela encontre aquilo que está para além da obra de pedra e cal. Espírito universitário. Esse espírito universitário está representado neste prêmio Edson Machado. O programa de mestrado em Direitos Sociais e Processos Reivindicatórios está forjando uma escola de direitos sociais no centro-oeste do Brasil, a se projetar no Brasil e no mundo. As dissertações de mestrado que estão ora premiadas são de Elvan Loureiro de Barros Corrêa, que defendeu em 3/7 de 2023 o trabalho intitulado Habeas Vitae,
remédio constitucional para garantir o direito à vida em risco atual ou iminente de morte. Já transformado o seu trabalho de mestrado em livro, né, já difundido e aplaudido no Brasil, onde tem recebido outros prêmios, além deste, né, que é o maior de todos, né, o prêmio Edson Machado. E está sendo também premiado o mestre Fábio Lopes Veras, que defendeu em 5/9/2024 a dissertação intitulada Desafios Judiciais para a Liberdade de Expressão, um estudo à luz dos precedentes da Corte Interamericana de Direitos Humanos, sob a orientação do professor Dr. Márcio Evangelista. Vou me abster de declinar quem foi o orientador do mestrando Elvan Loureiro de Barros Correia, porque a modéstia me impede de dizê-lo. Mas quero dizer, em nome da professora Ani, que são trabalhos de nível doutoral e que nos ajudarão nesse processo de maturação do espírito universitário, que abrirá as portas, logo mais, com certeza, para que tenhamos programas doutorais no Centro Universitário IESB. Muitíssimo obrigado a todos e aplausos aos nossos homenageados. Obrigado. Agradecemos a fala do professor José Rossini Campos, do Couto Correia, e convidamos nesse momento o coordenador do mestrado em Gestão Estratégica de Organizações, professor Dr. André Reben Sattler Guimarães, para fazer uso da sua palavra. Boa noite a todos, todas. Cumprimento o nosso magnífico reitor, professor Dr. Luiz Cláudio, nosso mantenedor, professor Edson Machado, as professoras, professores, alunos e alunas. É uma alegria muito grande uma noite como essa, que nós celebramos, mais que um prêmio, nós celebramos uma trajetória. Fazer uma dissertação é um esforço pessoal muito grande, envolve sacrifícios, envolve dedicação, envolve abdicações de tempo, de lazer, de convívio com a família. Então, quando nós nos reunimos aqui para premiar as duas melhores dissertações, estamos premiando também duas trajetórias que se diferenciaram. E, por meio dessas duas trajetórias, acabamos premiando a todos que decidem se envolver em um processo de formação em nível de pós-graduação estrito sensu. E o que significa isso? Eu estava pensando aqui, o que significa uma pós-graduação estrito sensu no mundo atual? Nosso reitor tem nos desafiado constantemente a pensar sobre isso, tem corrido o mundo falando sobre a inteligência artificial, seus desafios, né? O que significa fazer um mestrado em administração em um mundo em que existe a inteligência artificial do jeito que ela está hoje e evoluindo, né? Pensando sobre isso e pensando sobre o desafio do IESB de unir teoria e prática, eu vejo que cada vez mais o que nós precisamos é de pessoas capazes de entender criticamente o mundo para transformar o mundo. E aí eu digo que talvez o caminho mais potente de transformação do mundo continue sendo o caminho do conhecimento. Não estou dizendo que nós vamos brigar com a IA, pelo contrário, no curso de gestão nós estamos, inclusive, introduzindo a IA em várias disciplinas para que os alunos saibam trabalhar com a IA, né? Nesse processo de transformação do mundo, nesse processo de fazer a sociedade avançar, de buscarmos uma sociedade mais justa e equilibrada. Então, nós estamos com esse desafio, sabendo que é um trabalho grande a produção de uma dissertação. Temos muitos alunos aqui, alguns ansiosos, porque eu sei que já tem apresentação de trabalho logo depois do evento, né? Nota final, sempre traz aquele friozinho na barriga. A gente sabe que fazer uma dissertação até aquele momento, a pergunta de pesquisa não bate, não fecha, a revisão de literatura parece que não acaba nunca, nunca está boa, o orientador sempre reclamando, a banca de qualificação faz críticas que te deixam magoado, críticas muito fortes, tem noite mal dormida, tem fim de semana escrevendo, então tem tudo isso nesse processo de fazer uma dissertação. Então, como eu disse no início, nós estamos premiando aqui
a superação desse processo. Estamos premiando hoje, no caso da gestão, a Janete e o Maurício, um equilíbrio de gênero aí, né? Mas estamos na pessoa deles, lembrando que, na verdade, estamos reconhecendo a todos que se envolvem nesse processo. O trabalho deles foi, por mérito, distinguido, mas o trabalho de todos tem impacto social, que é, inclusive, um dos indicadores pelos quais nós somos avaliados, né? O trabalho deles é importante, mas não quer dizer que os outros sejam menos importantes. Cada trabalho é um tijolinho nessa parede do conhecimento, nessa fortaleza do conhecimento que vai sendo construída pouco a pouco com cada um de vocês, mestrandos e mestrandas. Então, parabéns, Maurício e Janete, mas parabéns a todos vocês, alunos e alunas, e também seus orientadores e orientadoras, e particularmente a professora doutora Eda, que foi orientadora dos 2 trabalhos escolhidos nessa noite. Parabéns, professora Eda. Muito obrigado, boa noite. Agradecemos a fala, então, para apresentarem suas dissertações realizadas e receber o prêmio Edson Machado, referente às melhores dissertações do programa de mestrado em Direitos Sociais e Processos Reivindicatórios, ano 2023-2024, coordenado pela professora doutora Ani Ávila Assunção. Para dar início às apresentações, convidamos nesse momento o aluno Elvan Loureiro de Barros Correia, dissertação realizada na data do dia 3 de julho de 2023, orientado pelo professor José Rossini Campos do Couto Correia, com um trabalho intitulado Habeas Vitae, remédio constitucional para garantir o direito à vida em risco atual ou iminente de morte. Professor, aluno. Boa noite a todas e todos. Eu quero cumprimentar a academia na pessoa do nosso magnífico reitor, Luiz Cláudio Costa, a professora doutora Eda Machado, a professora Ani Ávila Assunção, que está representada hoje pelo professor Rossini, todos os professores, professoras aqui presentes, magistrados, alunos. Quero dizer que estou muito feliz com o recebimento desse prêmio. Este prêmio não é um resultado individual. Eu quero deixar isso consignado aqui. Isso é fruto de um desenvolvimento de cooperação com os professores, colegas da faculdade, do curso de mestrado. Eu acredito que as amizades também influenciam, ajuda, comentários, e também acho que a pessoa deve ouvir as críticas e dar valor às críticas boas. Porque muita gente vem para falar mal, vem para dizer que seu trabalho está fraco. Ouvi muito isso no meu, dizendo assim, não, isso aí é uma besteira, fale sobre outro tema, né? E no final deu certo. Então, assim, eu acho que, aí agora eu estou falando para os alunos, né? Se você tem convicção que o seu trabalho é bom, vá em frente e procure aprofundar conhecimento sobre o tema para mostrar que realmente vale a pena escrever sobre ele. Bom, o meu trabalho não foi fácil. Criar um novo remédio constitucional foi um trabalho bem árduo. Eu gastei todo o período do mestrado para escrever. Tive que analisar a proteção do direito à vida desde os primórdios, procurei os writs da Inglaterra,
doutrina brasileira de habeas corpus e todo o arcabouço de tratados de direito internacional, direito constitucional, todas as constituições do Brasil. Então, realmente, foi um trabalho bem, assim, completo, né? E o objetivo era esse. E depois eu tive que analisar cada um dos remédios constitucionais para demonstrar por que nenhum deles servia para a proteção do direito à vida. No caso, por exemplo, de uma pessoa hipossuficiente, que não tem condições de contratar um advogado, então não pode entrar, por exemplo, com um mandado de segurança. Uma questão de saúde, um pleito de leito de UTI contra um plano de saúde, que também não seria cabível. A prioridade de tramitação, inclusive em relação ao habeas corpus. Por que o habeas corpus de um infrator, de uma agressão da Lei Maria da Penha, tem mais prioridade do que um pedido de medida protetiva da vítima, dessa mesma vítima, de agressão. Né? Teoricamente, se os dois processos tiverem para serem julgados, primeiro vai ser decidido o habeas corpus, depois o processo de medida protetiva. Então, eu achei que algo tinha que mudar, né? E as pessoas falavam assim, não, aí você vai pegar um habeas corpus e vai mexer e pronto. Não. Eu pesquisei, procurei legislação, peguei coisas da legislação eleitoral, que tem prazos extremamente céleres nos períodos de propaganda eleitoral, prazos em horas em cadeia, né? Terminou o prazo, já vai concluso para dar uma nova decisão. Então não tem... eu trabalho na justiça e de vez em quando sai liminar e depois chega a notícia no processo que a pessoa morreu. Esses dias faleceu uma pessoa 12 dias depois da liminar. O defensor público colocou assim, o paciente foi informado que se a liminar não for cumprida, ele tem que entrar em contato com a defensoria. Como ele vai entrar em contato com a defensoria? Não sei nem se ele está consciente na UTI, não sei se tem familiar. Então, assim, eu achei que algo estava errado, né? E aí fui atrás e procurei. E aí fui desenvolvendo, foi um trabalho difícil, mas era uma causa nobre e deu certo. No final, tinha o produto, que é o projeto de emenda constitucional, um modelo de petição inicial, porque eu coloquei, né, da minha convicção de que por todo o arcabouço jurídico, tratados, há uma omissão, então o pedido já pode ser protocolado por omissão, e criei o Observatório Habeas Vitae de jurisprudência e produção de publicações para fomentar, né? Para que outras pessoas falem. Porque o meu objetivo é que muitas pessoas falem sobre o tema. Eu não quero que só eu fale, eu quero que grandes doutrinadores falem sobre o tema, né? Porque, senão, assim, o debate tem que existir, né? Bom, e me gerou fascínio pela academia. Eu sempre pensei na carreiras jurídicas e nunca pensei em ser professor. E depois de fazer o mestrado, eu vi que é muito bom ser professor. Assim, você, quando é aluno, você fica mais assim, recebendo conhecimento, aprendendo. E quando você faz um mestrado, você passa a ser produtor de conhecimento. Passa a escrever artigos, fazer publicações, fazer apresentações, dar aulas. Então, isso me fascinou. E eu realmente, assim, hoje penso em seguir carreira acadêmica. Entendeu? E eu acho que foi muito importante. E eu quero agradecer às pessoas que me ajudaram, né?
meus familiares, né? Nesse período teve muitos problemas de saúde com meu pai, minha mãe. Teve uma pandemia no meio, teve muita coisa que aconteceu. E eu quero agradecer a minha esposa, minhas filhas, quero agradecer aos meus irmãos que também me ajudaram. Quero agradecer ao meu orientador, professor Rossini, que se não fosse ele, eu acho que eu não teria conseguido terminar. E já quero agradecer também por ele ser meu co-orientador no doutorado, que eu continuo no mesmo tema. E para os alunos, eu deixo uma mensagem, uma frase, né? Para não ter medo de inovar, não ter medo de fazer um bom trabalho, de fazer um trabalho bem completo. E que ouçam as críticas, mas não deixem as críticas ruins lhes abalarem. Ouça as críticas boas e procure sempre melhorar cada vez mais o seu trabalho. E no final, vai ser recompensador. Se o trabalho for bem feito, tenho certeza que no final as pessoas vão elogiar. As mesmas pessoas que te criticaram e falaram que o seu trabalho era ruim, depois vão vir te agradecer e te elogiar. Então, é isso aí que eu digo. Muito obrigado, estou muito honrado por esse prêmio. Agradecemos a apresentação do nosso egresso Loureiro de Barros Correia e convidamos o seu orientador, professor José Rossini Campos do Couto Correia, o mantenedor do IESB, professor mestre Edson Machado de Souza Filho, reitor do IESB, professor Dr. Luiz Cláudio Costa, para entregarem a devida homenagem ao egresso do diploma de mérito e troféu Prêmio Edson Machado. Convidamos nesse momento o egresso Fábio Lopes Veras, dissertação realizada na data de 5 de setembro de 2024, orientada pelo professor Márcio Evangelista, com o trabalho intitulado Desafios Judiciais para a Liberdade de Expressão, um estudo à luz dos precedentes da Corte Interamericana de Direitos Humanos, para realizar a sua apresentação. Boa noite a todos. Prometo que serei breve, né? Saudar inicialmente ao magnífico reitor da universidade, ao professor Edson Machado Filho, ao professor, meu orientador e grande estimulador desse trabalho, que é o professor Márcio Evangelista, professor Rossini também, nosso colaborador. E agradecer a todos assim, por esse reconhecimento, né? Acho que o momento agora é de reconhecimento, é de agradecer o trabalho desenvolvido. Acho que estudar, fomentar o estudo, desenvolvimento de acadêmico não é um trabalho muito nobre e exige realmente do aluno um esforço sempre produtivo, sempre empolgante, mas ele realmente nos traz frutos. E os frutos realmente é não só o reconhecimento, mas como o seu engajamento no mercado de trabalho, o seu engajamento na solução futura que você possa contribuir com o desenvolvimento da sociedade. Realmente é gratificante e agradeço aqui pessoalmente ao IESB como instituição por esse momento. Em particular, eu quero renovar meus agradecimentos ao professor Márcio. Acho que essa orientação de um trabalho acadêmico realmente exige demanda e ele estava sempre presente,
sempre nos dias de aula e também nos dias que não tinha aula, nós conversávamos bastante e ele estava sempre solícito. Então, acho que ter professor desse nível, desse tipo de participação é importante para a instituição, para que ele possa realmente engajar os alunos nesse desenvolvimento. Muito obrigado, professor, mais uma vez. Falar sobre liberdade de expressão foi o meu tema em especial. Não é fácil. Acho que no momento em que nós vivemos de dualidade, de ideologias políticas, principalmente, onde esse engajamento é sempre presente, na nossa sociedade, a gente está numa sociedade bem dividida, não é fácil, mas é necessária. É necessária para trazer luzes, para trazer uma informação mais atualizada, mais presente do que realmente a liberdade de expressão representa. Representa não só para nós como sociedade, mas para a própria democracia, para o desenvolvimento social dessa sociedade em si. Particularmente no meu trabalho, eu tentei focar na ideia dos precedentes da Corte Interamericana de Direitos Humanos. E trouxe essa perspectiva da Corte, DH, por um primeiro evento que o próprio IESB contribuiu com isso. O IESB trouxe o juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos, Dr. Mudrovic, para cá. Ele vai ser o próximo presidente da Corte, ele é um brasileiro, ele não está representando o governo, mas ele é indicado pelo governo brasileiro. Ele será o próximo presidente da Corte Interamericana. E numa palestra que o IESB contribuiu com isso, salvo engano, na Asa Norte, no ano 2022, tive a ideia de realmente falar sobre esse tema, e que para mim foi muito gratificante. Então, dentro dessa perspectiva, eu trouxe informações sobre o conceito, liberdade de expressão, aprofundamentos, a questão dos efeitos da democracia, a liberdade de expressão como elemento base de desenvolvimento social. Trouxe aspectos também da evolução da internet, os efeitos da internet, e como ela pode gerar, nessa gestão de conflitos com a informação e com a questão do cyberbullying e todos os outros aprofundamentos. Bom, mas eu não queria cansá-los com o que eu descrevi, mas o momento agora realmente é de agradecimento. Agradecimento renovados aqui ao corpo docente do IESB, e ao professor em particular, está aqui no meu coração, o professor Márcio Evangelista. E queria agradecer também à família. Realmente você fazer um mestrado, como foi falado há pouco, não demanda tempo, demanda esforço e demanda realmente uma dedicação que você chegue em casa, não, meu filho, eu não posso agora, com licença, eu tenho que assistir aula. Então, realmente é importante ter essa força que a família teve, e eu agradeço especialmente a minha esposa, que realmente soube compreender os momentos de ausência, para poder estar desenvolvendo essa tese ao longo desse período de 2 anos. E agradecer também, especialmente, aos colegas de trabalho. Eu trabalho no Conselho Nacional de Justiça e tem uma demanda importante com relação ao tema de liberdade de expressão, e o reconhecimento disso demandou sair um pouco do trabalho para poder contribuir com o desenvolvimento da tese. E fui bastante reconhecido, tanto pelo meu chefe na época, o conselheiro João Paulo Choquet, que está aqui presente, agradeço mais uma vez, professor conselheiro, aos colegas de trabalho, Luciene, Lucas, a Bárbara, que estão todos aqui, a Vitória, todos em especial que estiveram realmente contribuindo. Então, eu agradeço mais uma vez a todos. Acho que é isso, e muito obrigado mais uma vez. Agradecemos a apresentação do egresso Fábio Lopes Veras e convidamos o seu orientador, professor Márcio Evangelista, o mantenedor do IESB, professor mestre Edson Machado de Souza Filho, e o nosso reitor do IESB, professor Dr. Luiz Cláudio Costa, para a entrega da homenagem do diploma de mérito e troféu Prêmio Edson Machado. Convidamos nesse momento, em ordem alfabética, os acadêmicos para apresentarem suas dissertações realizadas e receber o Prêmio Edson Machado, referente às melhores dissertações do programa de mestrado em Gestão Estratégica de Organizações,
ano 2023-2024, coordenado pelo professor Dr. André Reben Sattler Guimarães. Para dar início às apresentações, convidamos o egresso Maurício Pereira de Paiva, dissertação realizada na data de 10 de julho de 2023, orientado pela professora Eda Castro Lucas de Souza, com o trabalho intitulado Práticas Organizacionais e Capacidade de Inovação, um estudo em uma organização estatal, para realizar a sua apresentação. Ótimo. Obrigado. Bom, boa noite a todos e a todas. É uma honra estar aqui hoje, não somente para receber o prêmio, mas também para rever muitos amigos que fiz durante o período que aqui estive. Bom, eu gostaria primeiramente de saudar na pessoa do nosso reitor, professor Dr. Luiz Cláudio, a todos o corpo docente e discente da instituição, a qual eu aprendi a adorar e a respeitar durante todo o trabalho aqui desenvolvido. Pela seriedade do trabalho, pela qualidade do trabalho, eu acho que aqui temos profissionais de níveis assim que jamais imaginava encontrar, não por desconhecimento mesmo, né? Por desconhecimento. E falo isso hoje a todos os lugares que vou. Bom, antes de falar um pouquinho do meu trabalho, eu não poderia passar em branco aqui. Foi colocado aqui pelos meus colegas que aqui tiveram antes de mim, que fazer um mestrado é uma escolha, é uma decisão, e ela pode e deve ser uma escolha que não é um tanto quanto fácil. E muitas vezes, no meu caso foi assim, foi uma escolha colegiada, né? Afinal de contas, foi uma conversa com a minha esposa, com meus filhos, né? E mais especificamente com Deus. Então eu tenho que primeiramente agradecer a Deus por ter me guiado nesse caminho. Fazer o mestrado, como foi o caso, no meio de uma pandemia, num contexto de privação, não é fácil. O mestrado por si só não é fácil. Nesse contexto, há um nível de complexidade maior. Então, agradecer a ele por tudo é importante. Agradecer a minha esposa pela paciência e companheirismo, que aqui está, a Fernanda, meus filhos, Catarina e Bento, ao meu pai, Miguel, que aqui está, a Nathaniel, meu irmão também, força de toda a família. Afinal de contas, é uma empreitada que ninguém consegue alcançar êxito sozinho. Não posso deixar também de agradecer a minha orientadora, que acabei de descobrir aqui que ela duplamente vai ser agraciada aqui. De fato, a minha orientadora, a professora, doutora Eda, fantástica. Acho que foi um match à primeira vista, né? A primeira aula que eu tive com ela, eu falei, ela vai ser minha orientadora. E graças a Deus ela aceitou esse desafio. E me lembro como se fosse hoje que a gente que não tem muito a prática do cenário acadêmico, no meu caso, muito pragmático, muito profissional, mas não da área acadêmica, queria escrever com as minhas palavras algumas coisas. Ela falou, não, você não fala nada, você fala através dos autores, e teve paciência para me guiar nesse caminho. Gostaria de agradecer também a minha co-orientadora, a professora Simone, que eu sou oriundo da tecnologia, né? E a professora Simone deu um nó tático, digamos assim, todo o meu conhecimento, quando sentamos para programar e analisar dados em cima da nossa pesquisa, né? A professora entrou no computador e começou a escrever em uma linguagem de programação R, para quem trabalha com dados, não é trivial. Então, além de tudo, ainda ganhei um curso de R aqui durante o mestrado, foi muito bom. Então, agora eu tenho que falar um pouquinho, agradecido a todos, né? Falar um pouquinho sobre o meu trabalho, né? Um trabalho que visou correlacionar, ou pelo menos analisar as práticas da organização, o que a organização faz que impactam direto, positivo ou negativamente, com a capacidade de inovar. Inovar é uma palavra que a gente tem usado hoje à torta e à direita, né? Assim como tem outras palavras também, IA, né? São questões que estão em evidência natural, mas quando você trabalha em uma instituição pública, né? uma empresa de tecnologia pública,
que, por ser uma empresa de tecnologia, já tem a necessidade de inovar naturalmente, porque senão ela deixa de existir, a tecnologia muda a cada minuto, né? Você começa a enxergar algumas mudanças e você fica inquieto. Acho que é a inquietude do pesquisador. Por que isso está acontecendo? Né? O que eu posso fazer para fazer o que é bom acontecer mais vezes e o que é ruim mudar? Né? Afinal de contas, a pergunta que não deixava quieto era assim, afinal de contas, a nossa organização, ela de fato está inovando? Quais são as práticas que ela está empregando que estão gerando essa inovação e quais são as práticas que não estão tão interessantes? Então, o trabalho foi correlacionar as práticas da organização, ou seja, o que a organização fazia, com a capacidade de entrega e de inovar que ela tinha no contexto específico, um contexto de plataformas tecnológicas, vinculado a um cenário de parceria. Existia um processo de cocriação. Minha orientadora, professora Eda, né, muito conhecimento nessa área, me apresentou alguns autores e alguns frameworks que eu pude trabalhar dimensões específicas, não só de inovação, mas também de práticas organizacionais. Então, foi um trabalho árduo, uma estratégia, né, junto com os meus orientadores, quando me apresentaram, é natural, e aqui eu falo agora para os alunos que estão no mestrado, é natural, em algum momento, a gente, enquanto aluno, tentar encurtar caminhos. Pegar o caminho mais fácil. Quando a minha orientadora, eu lembro que se fosse hoje, quando eu expliquei o que eu queria fazer, todo o contexto, toda a inquietude, que ela virou e falou assim, a tua dissertação dá uma quali quant. Eu quase caio para trás. Porque pegar uma metodologia específica, trabalhar um método específico já, para quem está no contexto de mestrado, sabe que já vai dar um trabalho legal, imagina duas. Imagina você fazer uma pesquisa qualitativa e uma quantitativa. Bom, eu confiei na minha orientadora, confiei na minha co-orientadora, né, nos colegas que muito conversei, e trilhamos esse caminho. Fizemos um trabalho onde foram entrevistados mais de 10 executivos da minha organização. Na época não pude usar nenhuma IA para decompor esse áudio ou coisa do tipo, tive que ouvir, né, e alguns falavam bem, apesar de um roteiro pré-estabelecido. Mas fomos 10 executivos da organização ouvidos e mais de 440 questionários respondidos numa perspectiva quantitativa. E no cenário quantitativo, graças à minha co-orientadora, a gente pôde trabalhar análises exploratórias, regressão linear, enfim, correlacionando, e eu não vou entrar no mérito técnico aqui, apesar de gostar, por ser oriundo da tecnologia, mas correlacionando, né, questões práticas a uma perspectiva de inovação. E lá eu pude observar, e é um trabalho, professora Eda, que hoje a gente está aprofundando, a empresa que trabalha acabou de se tornar ICTI, né, junto ao Ministério, então algumas dissertações estão sendo observadas com carinho, e é um trabalho que depois a gente vai poder conversar, mas o fato é que na minha organização a gente comprovou algumas hipóteses, como, por exemplo, organizações que têm muita burocracia para inovar, têm baixa propensão ao risco. Afinal de contas, se eu quero inovar, se eu cometo um erro, de repente é o meu CPF que vai ser sancionado, para usar uma expressão mais do direito, né? Então a gente percebeu isso, mas de forma científica. Mas, por outro lado, a gente encontrou questões interessantes, como, por exemplo, cultura, né, e criatividade, que é uma perspectiva que estava latente no contexto da organização. Obviamente que eu estou falando aqui por alto, isso tudo está catalogado, está numericamente quantificado e, do ponto de vista da metodologia, comprovada cientificamente, e foi um trabalho árduo, mas extremamente gratificante. Eu fico muito feliz de estar aqui hoje, de estar recebendo esse prêmio, mas esse prêmio não me pertence sozinho. Esse prêmio da minha família, que muito me ajudou, das minhas orientadoras, que foi um trabalho fenomenal, e que até hoje me chamam para fazer um doutorado, e eu estou estou conversando com as minhas vontades da minha família aqui, enfim, para a gente ver o que a gente faz. Mas é isso, pessoal, eu gostaria só de agradecer e
dizer que vale a pena pegar o caminho mais completo, mesmo que ele seja mais longo, porque os resultados serão mais duradouros. Obrigado a todos. Agradecemos a apresentação do egresso Maurício Pereira de Paiva e convidamos a sua orientadora, a professora Eda Castro Lucas de Souza, o mantenedor do IESB, professor mestre Edson Machado de Souza Filho, e o reitor do IESB, professor Dr. Luiz Cláudio Costa, para a entrega da homenagem do diploma de mérito e troféu do prêmio Edson Machado. Convidamos nesse momento a egressa Janete Quirino da Silva, dissertação realizada na data de 27 de maio de 2024, orientada pela professora Eda Castro Lucas de Souza, com um trabalho intitulado Cultura de Segurança do Paciente em Hospitais Militares de Área do Exército Brasileiro, um estudo nas unidades de terapia intensiva, para realizar sua apresentação. Obrigada. Assim tá bom, né? Sou pequenininha. Bom, boa noite a todos aqui presentes. Em nome, né, na figura do magnífico reitor, professor Luiz Carlos, eu gostaria de cumprimentar a todos aqui, os professores, os alunos, né, e que para mim foi uma surpresa grande, grata surpresa, né, quando a professora Eda me ligou. Eu estava a serviço lá em Porto Alegre, fazendo justamente coisas pertinentes ao meu trabalho, o trabalho que eu defendi na dissertação. E ela me ligou e eu fiquei bem surpresa, estava em reunião, saí da reunião, falei com a senhora assim bem rapidinho, mas para mim é uma grata surpresa até o prêmio. E eu não poderia me furtar de agradecer, né, primeiro a Deus, não é, Maurício? Porque sem ele nós não somos nada, pelo menos é o que eu acredito. Agradecer ao meu marido, que, gente, não é fácil escrever, né, professora? Não é fácil a gente abdicar de várias coisas para que, no final de 2 anos, a gente saia com um produto. E o meu marido, o meu amor, foi peça fundamental nesse caminho, nesse caminhar. Ele pegou na minha mão e nós juntos encaramos vários desafios. A professora Eda, maravilhosa professora Eda, minha orientadora, que desde o início, não foi um match, não. Ela que falou assim, ó, eu vou ficar com você, né, professora? Porque tinha afinidade com o que ela já trabalhava, que é em relação à cultura. E quero agradecer a minha professora Simone também, que me ajudou muito, foi uma das minhas avaliadoras e pôde complementar muito e me ajudar no meu trabalho. E o professor Tomás, que não está aqui presente, mas que foi de fundamental importância para que eu concluísse com êxito a minha dissertação. Então, assim, eu falei um pouco, e o assunto está até em voga agora, que é de segurança do paciente. Quando a gente fala de segurança do paciente, a gente tem que entender
que um hospital, ele é um organismo, ele é uma organização muito complexa. Então, no momento que eu estou atendendo um paciente no CTI, o hospital não para porque eu estou atendendo um paciente no CTI. Ele tem paciente na emergência, ele tem paciente na enfermaria, ele tem paciente nos ambulatórios. Então, ele não para porque eu estou atendendo ou estou tendo problema num determinado setor. E a gente vê nas mídias, né, frequentemente, problemas relacionados à segurança do paciente. E o meu trabalho foi desenvolvido em cima disso, nas 5 regiões do país. Foi um trabalho dificultoso, né, professora? Mas a gente conseguiu. E foi justamente posto um instrumento para que a gente pudesse verificar a percepção da cultura de segurança do paciente nos hospitais militares, dessas 5 regiões do Brasil. E nós verificamos várias coisas positivas, algumas negativas, e desse trabalho todo, até também um trabalho estatístico muito árduo, que foi para validar também esse mesmo instrumento que é utilizado no Brasil inteiro, que é o HASOSP, ele também fosse utilizado no Exército. A gente fez essa validação também para ver se também haveria a possibilidade ou não haveria tantas divergências usadas no nosso meio. E foi igual, não teve divergência nenhuma, foi o resultado. E desse resultado todo surgiu um documento, né, um produto desse trabalho, que foi uma portaria, uma norma, né, na verdade, de funcionamento dos núcleos de segurança do paciente no Exército. Ele está passando por trâmites legais, né, pela assessoria jurídica, deixando com a carinha jurídica, né, e ele está caminhando. E isso foi muito importante, tanto para a minha instituição, quanto para mim, pessoalmente. E foi muito gratificante. Não é fácil, os alunos que estão aqui presentes. Eu também quero agradecer aos meus colegas de turma, porque os meus colegas de turma, eles também, a gente era muito unido e a gente se ajudava muito. Um dava força para o outro e a gente não deixou a peteca cair. Tanto que todos nós apresentamos a dissertação, né? Toda a turma. Então, o que eu desejo para os novos egressos é que não desanimem. Tem hora que a peteca quer cair um pouquinho, mas a gente pode e a gente é capaz. Então, quando a gente pensa que a gente... eu estou desanimada, professora, não, isso aqui não é para mim. Eu não podia ter esse direito de desistir, mas confesso que muitas vezes eu pensei nisso. Mas agora, com tudo que passou, eu vejo feliz o que eu fiz. Então, eu agradeço a todos, tá? E agradeço o prêmio. Agradecemos a apresentação da egressa Janete Quirino da Silva e convidamos a sua orientadora, a professora Eda Castro Lucas de Souza, professor mantenedor do IESB, professor Edson Machado de Souza Filho, e o reitor do IESB, professor Dr. Luiz Cláudio Costa, para a entrega da homenagem do diploma de mérito e troféu do prêmio Edson Machado. Bom, nesse momento, convidamos para o seu discurso de encerramento do Prêmio Edson Machado 2025, o magnífico reitor do IESB, professor Dr. Luiz Cláudio Costa.
Bom, na realidade, é só agradecer e dizer do quanto eu fiquei impressionado por ver a qualidade dos trabalhos, né, e o impacto que esses trabalhos terão na sociedade. Agradecer mais uma vez aos orientadores, aos professores, aos coordenadores, e principalmente à nossa homenageada e os demais, né, porque vocês mostraram o que nós queremos do nosso curso. Quando nós optamos no IESB a fazer mestrado profissionalizante, tinha uma razão muito clara. A minha vida inteira, meu primeiro cargo na universidade foi coordenador de programa de pós-graduação, lá na engenharia, lá em Viçosa. Foi o mais difícil que eu tive, viu, André? Realmente é muito difícil. E naquela época era mais difícil ainda o coleta, não era o que era hoje. E as comissões iam lá na instituição para avaliar. Você lembra, né? Eu lembro. Mas é maravilhoso, gente, você vê o que vocês falaram, né? E realmente não é um empreendimento solo, não. E eu fiquei muito feliz em ver todos vocês falando da família, daqueles que estão do lado, dos filhos, de Deus. É isso mesmo, não é um empreendimento solo. A gente, né, tem aquele ditado africano que é belíssimo: se você quer ir depressa, vai sozinho, se quer ir longe, vai junto, né? Porque não é fácil. Então, vocês fizeram isso e conseguiram mostrar para todos que a superação, a capacidade, né, de vencer obstáculos, de ouvir críticas, né, e continuar, porque não é fácil, não. Nós, orientadores, somos chatos, né? Você volta lá, mas você pediu para mudar isso, aí você pede de novo para mudar para aquilo. Meu sogro pediu para me fazer aquilo, você volta e faz de novo. Faz parte do processo de aprendizado. Agradecer muito, mais uma vez, a cada um de vocês, aqueles que estão aí se preparando para a tese. Espero que vocês tenham essa concepção de fazer um trabalho também que possa estar aqui sendo premiado no ano que vem. Obrigado a todos pela presença e que tenham todos uma excelente quinta-feira. Desfruta a premiação. E eu vou pedir para que todos os homenageados, agora tirem juntos com os seus orientadores e coordenadores, por favor. Aí faz uma foto ali, Júlio, de todo mundo junto. Vai lá.